Amém. Glória a Deus. Enquanto eu abro minhas coisas aqui, eu já vou pedir para você abrir em Efésios 2 aí. Gente, essa é a minha voz antes do acampamento. Então a gente vai ter que lidar com essa voz, tá? Foi mal, mas vai abrindo aí em Efésios 2. Enquanto isso. Nem eu deixei marcado aqui, que é para dar tempo de eu procurar junto com vocês. Vamos começar orando mais uma vez. Eu vou pedir para você abaixar sua cabeça. Senhor, até faltam as palavras diante de tudo isso que nós vivemos agora. Nós louvamos o Senhor, nós nos deparamos com a realidade de quem o Senhor é. Isso nos constrange de tal forma que nós ficamos sem palavras. Nós ficamos, Senhor, sem chão. Por causa de quem o Senhor é, nós ficamos espantados. Porque a sua glória, ela é infinita e tão imensa que nós não conseguimos compreender. Esteja conosco aqui, Senhor. Usa a minha vida. Usa, Senhor, a sua palavra. E, Senhor, que não saia mais nada além de mim, senão a sua palavra, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu oro sobre cada um dos meus irmãos que está aqui nessa noite, pedindo para que o Senhor venha abrir o coração de cada um deles, Senhor. Senhor, por toda a história nós percebemos como o nosso coração tem se enrijecido para a correção do Senhor. Então que nessa noite o Senhor faça nossos corações de pedra em corações de carne, aptos a receber o amor do Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu amor, obrigada pela tua palavra, que é digna de confiança, e por isso nós podemos andar sobre ela e caminhar com ela, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, ensina a nós nessa noite e me ensina também, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de estar aqui. Definitivamente não como quem merece estar aqui, mas é um privilégio conhecer o Senhor e fazer o Senhor conhecido. Obrigada pelo seu amor por nós. Amém. Amém. Todos abertos aí em Efésios 2? A gente vai ler do 1 até o 7, combinado? Vamos lá, então. E que Deus dê graça para a minha voz. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Amém? Então o texto ele nos mostra a realidade com Cristo e sem Cristo. Ele começa dizendo que nós estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados. E é interessante a gente olhar que ele não fala fracos nos nossos pecados, ele não fala doentes nos nossos pecados, mas ele diz mortos em nossos pecados. Um espírito sem vida. Aí fala que nós vivíamos satisfazendo as nossas vontades pecaminosas, mas então fala que Deus nos deu a vida em Cristo. Quando Jesus morreu, nós fomos libertos e perdoados. Então, já nos mostra antes e depois de Cristo. Mas então a gente pode se deparar com duas dúvidas. A primeira, por que Jesus teve que ser morto na cruz? Não dava só para Deus só perdoar todo mundo e pronto?
E a segunda, se Jesus morreu para nos libertar do pecado, por que nós continuamos a pecar? Para responder essas perguntas, a gente precisa voltar lá atrás na história. Em Gênesis mostra no relato da queda que o pecado entrou no mundo através do homem. Então, Adão e Eva desobedeceram a Deus e o pecado afastou não só eles, mas toda a humanidade de Deus. Obrigada, amiga, Deus te abençoe. Oh, glória. Perfeito, muito obrigada. Enfim, o pecado afastou não só eles, mas toda a humanidade de Deus. Eles que tinham contato com o Criador, conheciam o próprio Deus, ainda assim o desobedeceram. A consequência do pecado é a morte. Nós nos afastamos de Deus e por isso não só cometemos os erros, mas nós fomos escravizados pelo pecado. Nós fomos feitos trabalhadores do pecado. E não pense que qualquer um de nós poderia ter feito diferente no lugar de Adão e Eva, porque todos nós pecamos. Não existe ninguém entre nós na terra que já existiu, existe ou vai existir, que nunca cometeu um pecado. Nós somos feitos, então, à imagem e semelhança de Deus, mas agora temos uma natureza pecaminosa. Ou seja, o meu instinto natural é a maldade. E daí vem uma coisa maravilhosa. Pausa para água. Eu vou beber várias águas, tá, gente? Porque a minha voz está só pela misericórdia. Vem uma coisa maravilhosa. Deus poderia ter simplesmente olhado para aquela situação onde o homem simplesmente desiste de amar a Ele e desiste de obedecer a Ele, e Deus poderia simplesmente nos deixar condenados para todo sempre. Mas Deus não desapareceu. Ele continua por toda a história se revelando para aqueles que o buscam e buscam obedecer a Ele. Como Noé, que era justo e bom, e Deus o guardou. Como Abraão, que obedeceu sem entender, e Deus o guardou. E como Moisés, que confiando em Deus, libertou todo o povo de Deus da escravidão do Egito do faraó. E como eles podiam, então, obedecer a Deus, esses homens, como eles podiam obedecer a Deus, se eu falei que, a partir do pecado, todos se tornaram escravos do pecado? A gente vai chegar lá. Mas antes eu queria olhar para duas coisas. Naquela época, eles faziam, por direção de Deus, o sacrifício de animais para a expiação dos pecados. Então, era pegado um animal, que simbolizava vida, e um animal sem defeito e saudável, para simbolizar algo sem culpa ou erro. E na morte desse animal, no sacrifício desse animal, ele levava a culpa dos homens. Se o preço do pecado é a morte, então, nesse sacrifício, ele tomava a culpa do pecado e o homem pagava o preço dos seus pecados. E a gente estava falando do exemplo da libertação, né, do povo de Deus do Egito. Deus fez uma aliança com Abraão, que é: farei de você uma grande nação. E a partir do cumprimento dessa promessa, surge o povo de Israel, que é o povo da promessa, que é o povo de Deus. E no caminho da história, esse povo ele foi feito escravo do faraó. Mas eles pertencem ao faraó? Não, eles pertencem a Deus. Então Deus queria reivindicar o seu povo para si. E por causa disso, assim como diz lá em Êxodo 5:1, Moisés avisa ao faraó que Deus está dizendo: deixa o meu povo ir. O faraó, mesmo assim, ele continua a recusar, a libertar o povo de Deus. E por causa disso vieram as pragas. E mesmo com as pragas, ele recusava. E cada uma dessas pragas mostrando como Deus era soberano sobre cada uma das coisas que Faraó poderia ter. A última das pragas tinha a morte, certo? Mas ela podia ser evitada, como? Com o sacrifício de um cordeiro e o seu sangue passado na porta da casa da sua família, e assim a morte não chegaria à sua casa. Mas quem disse que o faraó ia obedecer uma ordem de Deus, né?
Então, a morte chegou até a família de Faraó, e depois da morte, o Faraó desiste e deixa o povo ir. E é assim que o povo de Deus celebra a Páscoa naquele tempo. O povo de Deus liberto da escravidão do Egito. Todas essas características não lembram alguma coisa? Um sangue puro para perdão de pecado, um sangue que livra da morte, um povo liberto da escravidão depois de uma morte. Mas então o povo lá foi liberto da escravidão, e aí eles ficaram tão agradecidos a Deus que eles passaram a amá-lo e obedecê-lo de coração. Não. Depois de saírem do Egito, a Bíblia conta que eles passaram pelo deserto, e nesse tempo eles se corromperam, eles duvidavam de Deus, eles adoravam outros deuses, e eles até achavam que era melhor voltar para o Egito e ser escravo de novo do que servir a Deus. Eles foram libertos da escravidão do Egito, mas aquele sangue daquele cordeiro passado na porta não era suficiente para libertar eles da escravidão do pecado. Ao longo dessa história do povo no deserto e a sequência antes da vinda de Jesus no Antigo Testamento, Deus vai dando ao povo mandamentos para ensinar eles a viver adequadamente com Ele mesmo, com a sociedade e também para mostrar que aquele povo não era um povo qualquer, mas era um povo de Deus. Então ele deu diversos mandamentos. Deus entrega os 10 mandamentos, mas ao longo de toda essa história, no Antigo Testamento, ele entrega vários mandamentos. Por quê? Ele entregou os 10 mandamentos. Daí, o povo desobedecia e se rebelava contra aquilo que Deus ensinou. E daí, Deus corrigia o povo. E daí, o povo se arrependia. E daí, Deus perdoava e dava novas direções, novas regras. E daí o povo se rebelava, e daí Deus corrigia, e daí o povo se arrependia, e daí Deus acolhia, e Deus dava novas regras, e isso virou um ciclo. Mas essas repetições, elas não surpreenderam a Deus, porque Ele já sabia que, independente de quantas leis Ele colocasse, o povo não seria capaz de cumprir. O povo não seria capaz de cumprir só pela força de vontade deles, porque todos estão conduzidos pela maldade nos seus corações. E daí, mesmo antes de Jesus chegar, o plano de Deus não fica escondido. E daí eu convido você a abrir em Isaías 53. Amém? Vamos ler o versículo 5 de Isaías 53. Fala assim: Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Então, no Antigo Testamento, na história antes de Jesus vir, muitos anos antes de Jesus aparecer, os profetas já estavam dizendo que seria enviado um Cordeiro Supremo. Então veio Jesus. E na época que Jesus veio, existiam vários estudiosos da lei. Eles se dedicavam a conhecer a lei e alguns deles em cobrar o cumprimento dessa lei. Até chegar a um nível que eles cobravam de uma forma que ultrapassava a intenção que a lei tinha e começava a distorcer o propósito que Deus tinha quando deu essa lei. E distorcendo essas leis, eles começavam aquelas pessoas a serem oprimidas por causa disso. Então, esses estudiosos, eles se sentiam superiores,
por conhecerem mais e cumprir mais as leis. Porque, segundo eles, para você ser salvo, você precisava ter a capacidade de cumprir todas essas leis. Mas nem eles mesmos tinham essa capacidade, na verdade. Tá. Então, esse tempo todo, todas essas pessoas só sabiam desobedecer às leis de Deus. Então, para que tantas leis? Não precisa abrir a partir de agora, deixa aberto aí em Isaías até a gente voltar, tá bom? Romanos 5:2 fala assim: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Entretanto, onde foi ressaltado o pecado, transbordou a graça. Deus justamente nos mostrou o que era bom para que eu soubesse o que era mal. Romanos 7:7 fala: todavia, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Então, através da lei, eu consigo saber aquilo que é bom. Eu não preciso necessariamente saber tudo o que é mal, mas sabendo muito bem o que é bom, eu sei dizer o que é mal. E mesmo sabendo, e mesmo aquelas pessoas sabendo, então, o que era mal, elas continuavam escolhendo pecar? Exatamente, porque nenhum de nós tem a força no nosso braço para lutar contra o pecado. A gente não tem força em nenhum de nós para vencer o pecado. Eles não conseguiram, eu não consigo, e nenhum de nós consegue. Isso só evidencia que a humanidade precisava ser resgatada do domínio do pecado. Em Marcos 7:20, Jesus fala: o que sai do homem é o que contamina o homem. Pois do coração dos homens saem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Então Jesus já estava mostrando para nós que a maldade ela já vem de dentro do nosso coração. E daí Jesus passa o seu ministério alertando sobre essas leis que estavam sendo distorcidas, mostrando também que de nada elas iam servir se não tivesse amor. E ele nos resumiu as leis em 2 grandes mandamentos. Mateus 22:37. Ame o Senhor, o seu Deus, com todo o coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a você mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, o mandamento todo é cumprido se eu apenas amar a Deus de todo o meu coração e amar o meu irmão como eu amo a mim. Amando a Deus e aos meus irmãos, como eu posso amar o meu irmão e roubar? Como eu posso amar o meu irmão e matar? Como eu posso amar a Deus e servir a outros deuses? Então faz todo sentido. É só amar? Mas tem um problema. Nem isso eu consigo fazer. Então Jesus vem e resolve. E agora a gente volta para esse texto de Isaías 53. Vamos ler a partir do 4 até o final, tá bom? Ai, peraí que eu sou cega. 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca.
Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma grande porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Por causa dos meus pecados, o Cordeiro que é a vida, derrama o seu sangue que é sem culpa e sem pecado. Toda a culpa da maldade recai sobre um homem inocente. E sem reclamar, ele sofre toda a dor que eu deveria sentir. Ele quebrou todo o jugo que tinha sobre nós. Ele pagou a dívida do pecado. Ele me comprou com sangue e me fez liberta da escravidão do pecado, finalmente. E por isso nós cantamos que o inferno perdeu mais um e eu estou livre. Então, respondendo a primeira pergunta, não dava só para perdoar. Porque tinha um preço. Nós precisávamos ser libertos. E somente o sangue do Cordeiro Supremo, sem pecado e sem culpa, poderia pagar esse preço. Só o sangue de Jesus tinha valor suficiente para pagar o preço de todo o pecado da humanidade. Mas agora ainda fica a segunda pergunta, né? Por que eu continuo pecando se eu não sou mais escravo do pecado? Eu queria trazer um alerta, aproveitando este assunto. Eu não tenho um testemunho chocante. O testemunho da minha vida não é chocante como se considera comumente. Mas eu sou carecedora da graça e eu precisei e preciso ter os olhos abertos por Jesus. Eu era muito mentirosa. Eu usava a mentira para me esquivar dos problemas que eu mesma criava. Então, se eu fazia algo errado e a minha mãe vinha contestar, eu criava uma história para que eu não levasse essa culpa. Eu dizia que eu não fiz. Se eu não era responsável em entregar um trabalho na escola, na data certa, eu inventava alguma coisa para eu poder me safar daquela bronca ou daquela consequência. Qualquer coisa que parecesse que ia me colocar em dívida com algo ou com alguém, eu mentia para poder sair impune, ou pelo menos sair menos prejudicada, ou até sair sem culpa. Mentira, enganação e desonestidade. Eu queria ter as coisas só para aumentar o meu próprio ego. Talvez vocês vão dar risada agora, mas eu preciso falar porque muita gente vive isso, poxa vida. Então eu vou falar, tá bom? Na escola, eu definitivamente não era uma pessoa popular. E nem a menina mais bonita. Então, eu adorava quando um menino parecia que gostava de mim. Porque não era todo dia, né? Então, era confortável. Aquilo fazia um carinho no meu ego, sabe? Então, eu conversava muito com ele, eu me aproximava, eu deixava ele se aproximar. Eu me tornava uma amiga muito próxima. Mas, ao mesmo tempo, eu sou crente. Então, eu não tinha coragem de começar um namoro também. Porque daí o menino tinha que ser crente, eu ia ter que apresentar ele para os meus pais, né? Mil coisas. Eu tinha que gostar muito dele para ser uma coisa muito séria. Então, eu deixava ele estar próximo,
ele ficar perto, ser um grande amigo, criar expectativas, e daí, quando eu sentia que estava ficando muito sério, daí eu cortava tudo, tanã, e parava de falar com ele. Ego, mentira e defraudação. Eu achava que eu sempre tinha razão em tudo. Eu não aceitava ser corrigida, eu não sabia respeitar os meus pais, e por muitas vezes, sabendo que eu estava errada, eu discutia de gritar com a minha mãe, até as duas saírem magoadas, ofendidas, e algumas vezes até passando o dia sem se falar. Eu não soube ouvir, eu não soube ser filha, eu não honrei, eu não obedeci, e com certeza eu fiz ela pensar que ela fez algo de errado em algum momento, só para que eu pudesse estar certa no final. O meu testemunho não é que Deus me resgatou das drogas, que eu saí escondido e que eu não bebo mais, eu não matei, eu não roubei, eu não me prostituí, mas é justamente por causa disso que eu entendi que o Senhor estava me levando a falar dessas pequenas coisas. Porque é assim que a gente trata elas, como pequenos erros. Nós nos conduzimos a pensar que essas coisas que a gente faz são besteira, nada demais. E a gente esquece que essas atitudes, elas não se encaixam em amar o Senhor e nem em amar o meu irmão. Pausa para água, por favor. A raiz desses meus pecados e de todo outro pecado que eu tenha cometido na vida é a mesma de qualquer outro pecado. Eu não falo isso para comparar os meus erros com outros que sejam, por senso comum, mais graves. Eu digo isso porque muitas vezes eu negligenciei o meu pecado porque ninguém estava vendo, ou porque para mim era menos chocante. A raiz do meu pecado é a desobediência, é o egoísmo e o desejo de ser independente de Deus. E essa é a mesma raiz de todo o pecado. É a mesma raiz do pecado de Adão. Então, não importa o pecado, não ignore isso. Não deixe ele de lado, porque nós precisamos de libertação. Eu digo isso também porque essas coisas que são aparentemente pequenas são as que a gente mais ignora. Mas um coração que não é tratado, ele abre brecha para entrar mais pecado. E quanto mais entra pecado no nosso coração, mais eu ajo como escrava do pecado. E eu começo por um pecado, e daí o outro pecado, e daí o outro pecado. E como diz o Salmo, um abismo leva ao outro. O Espírito Santo é aquele que convence do pecado. Eu ainda não sou perfeita e não serei. Eu ainda não sou perfeita e não errar em mais nada, mas pela graça de Deus, Ele abre os meus olhos e me mostra os meus erros. Uma vez que o sangue de Jesus foi derramado por causa dos meus pecados, eu preciso reconhecer os meus pecados e pedir perdão. Então, a minha recomendação para você é: ore. Peça para o Espírito te mostrar. Começa a pedir perdão pelos pecados que você já sabe, até Ele te mostrar aqueles que você não reparou. O meu erro, ele já começou em achar que eu não tinha nada para ser confrontada. Mas em oração, o Espírito foi me lembrando de muitas coisas que eu precisava pedir perdão. Algumas coisas que passam despercebidas na vida, mas elas corrompem o meu coração e o meu caráter. Eu preciso de Cristo porque é Ele que me salva de mim. Se não fosse por Ele, eu ia continuar a vida achando que estava tudo bem. Afinal, não ia ser o mundo que ia me confrontar dos meus pecados. Se eu mentisse para me salvar de um problema no trabalho, as pessoas iam dizer: mas é só uma mentirinha, né? E às vezes tem que ser assim para você aguentar o trabalho, né? O mundo já mostra por si sozinho, pelos filmes, qual é a realidade. Quantas pessoas já assistiram um filme que tem um casal, daí a menina conhece um menino, daí ela se apaixona por esse menino, e daí ela trai o namorado dela com esse menino. Mas é lindo, porque era realmente o verdadeiro amor da vida dela, aquele outro. Poxa.
Então, se eu continuasse dando moral para vários meninos, tanto faz, porque eu sou uma mulher livre. Se eu contasse que eu briguei com a minha mãe, é porque todos os pais são insuportáveis e só pensam neles mesmos. Então, quando é que eu ia ser confrontada pelo meu erro? Para todos os pecados, o pecador tem uma justificativa. Então, a gente vive num mundo e numa natureza que nós buscamos nos justificar a todo custo. Nos liberar, nos esquivar. Se eu não olhar para Cristo, eu não vou encontrar vida. Eu vou viver para sempre acreditando que eu sei o que é melhor para mim, que a minha justiça é a que vale e que eu que defino o meu valor. Como diz lá em Romanos 1, na tentativa da humanidade de ser o seu próprio autorregulador de bondade, nós nos tornamos mentirosos, desonrosos, traidores, egoístas, corruptos e preferimos aquilo que é melhor para nós, ainda que isso custe o bem de quem está do meu lado. Então, nesses pequenos erros, essas características parecem bem discretas, mas elas estão ali. E elas expõem a natureza caída da humanidade. Eu olho para Cristo porque toda a sentença de todos os meus erros, as consequências já tiveram o seu pagamento. E agora Ele me oferece liberdade gratuitamente. E tudo que eu preciso fazer é receber a minha liberdade que já foi paga. Então, por que eu continuo preso se o pagamento da minha liberdade já foi feito? Vamos voltar naquele primeiro texto que a gente leu lá em Efésios 2? Nossa, abri de primeira, meu Deus. Uou. Amém? Então a gente parou no 7 e a gente vai continuar do 8 até o 10. Fechou? 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, nós fomos salvos pela graça de Deus, não pelas boas ações, não pela minha capacidade de acertar e fazer coisas boas. Eu sou salva pela graça, como diz o texto, mediante a fé. A fé em Cristo, ela produz a salvação em mim. Quando eu recebo Cristo como meu Senhor, Jesus disse que ia deixar e de fato deixou o Espírito Santo em nós. E é o Espírito que me conduz no processo de obedecer. Então quer dizer que é só eu acreditar em Jesus e aí eu faço o que eu quiser da minha vida, porque, não são as boas ações que vão me levar para o céu, né? Pelo contrário. Acreditar em Jesus envolve acreditar nele e no que ele disse. E se ele disse que eu precisava amar e obedecer, então se eu creio em Deus, o resultado da minha fé em Deus é obedecer. Nós somos salvos por Jesus e só em Jesus eu posso encontrar a salvação. A palavra diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Só por Jesus nós encontramos salvação. Sem Jesus, mas com boas ações, elas não têm valor. Porque assim como diz o profeta, nossos melhores atos de justiça são como trapos imundos. Mas então por que eu continuo a pecar? Porque a morte de Cristo, ela é suficiente para todos nós. Mas ela é eficiente para aqueles que creem em Cristo. Ainda estamos no processo de santificação, mas cabe a nós a decisão de receber a salvação que Cristo nos deu. Ainda não somos perfeitos, mas eu não preciso ser dominada pelo pecado. Eu não preciso agir como escravo. Porque o sacrifício de Jesus foi suficiente para me libertar dele. E me render ao pecado seria como descartar o presente que Deus me deu de graça.
me comportar como escrava, sem ser uma. Então eu preciso escolher fortalecer a minha fé em Cristo, receber o Espírito em mim e permitir que o Espírito me santifique. Então eu reconheço que eu preciso de Cristo. Eu preciso de Cristo porque sem Cristo eu continuo escrava do pecado. Mas também tentando só obedecer às regras, só que sem Cristo, eu seria uma mera executora de regras. Então vamos supor que, minha meta é só obedecer, tentar cumprir, fazer tudo certinho. Sem Cristo eu sou uma mera executora de regras. Ou pior, uma péssima executora de regras. Eu não vou ser salva só quando eu for perfeita em obedecer regras, mas eu sou salva quando eu olho para Cristo, e daí Ele mesmo me conduz a obedecer. É por isso que não adianta você tentar conseguir a sua salvação tratando a Bíblia como um livro de regras. É por isso que não adianta você ir até o Lori e ficar perguntando se você pode ou não pode fazer alguma coisa. Com os olhos fixos em Jesus, Ele nos conduz. Ele nos dá a salvação. Eu olho para Cristo porque, por amor a mim, Ele me corrige, Ele acerta o meu caminho. E quando eu permaneço em Cristo, eu planto essa obediência e eu colho vida eterna. Eu olho para Cristo porque nada em toda a terra poderia salvar o meu espírito. Quando a gente canta que só Ele tem poder para salvar, é porque só Ele pode me dar a vida eterna. Eu posso te ajudar, fazer alguma coisa, eu posso te dar um remédio para curar a sua doença, você pode ser feliz realizando um sonho que você tinha, mas tudo isso são coisas sobre a nossa carcaça física e os nossos desejos, que hoje são um e amanhã são outros. Mas salvar o nosso espírito e para sempre. Não tem dinheiro, não tem pastor, não tem entidade, não tem pacto, não tem anjo, não tem boas ações, não tem boas intenções, nada pode. Somente o sangue do Cordeiro de Deus, que é justo e santo, livre de qualquer culpa, inocente e puro, derramado na cruz do Calvário, é capaz de salvar. Só esse pode me lavar do meu pecado, me justificar perante Deus e me dar vida eterna. Eu estou finalizando já. Lá naquela passagem, então, de Efésios, tem um último detalhe. E daí eu queria ler essa passagem até o final. A gente parou no 10. Então vamos juntos do 11 até o final. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão. Obrigada. Li essa palavra 60 vezes essa semana, mas tá bom. Chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. E naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. A banda pode vir.
Ele não só me libertou da escravidão. Olha que interessante esse final do texto diz. Ele não só me libertou da escravidão, mas ele me comprou de volta para ser eternamente filho de Deus. Por favor, não perca a sua atenção. Ele me fez família de Deus. Cristo é o que eu preciso, porque Ele resolveu a minha condenação, a minha escravidão, a minha inimizade com o Criador, a minha orfandade e o meu acesso ao Pai. Por meio dele, eu sou justificada, eu sou livre, eu tenho paz com Deus, eu sou filha de Deus e eu sou feita morada de Deus. E de brinde, Ele ainda me convida a participar dessa obra que Ele está fazendo, de reconciliação da humanidade com Ele. Nada mais pode fazer isso por nós. Nada mais pode fazer o que Cristo fez por mim e por você. E é por isso que você está aqui hoje. O que é o sacrifício que eu tenho que fazer de enterrar o meu velho homem, perto do grande e glorioso sacrifício que Jesus fez naquela cruz? Abre comigo um último texto em Apocalipse 5. Apocalipse 5, 9. Isso é o que está escrito, e isso é o que nós concordamos. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre toda a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois eu ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra e debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. E os os seres viventes disseram amém, e os anciãos se prostraram e o adoraram. Meu querido, meu irmão, nada mais pode te salvar. Nada mais na sua vida, nada que você encontre nesse mundo tem o poder que o sangue puro de Jesus tem. E é por isso que nós olhamos para Ele, porque sem Ele, isso daqui é um livro de regras. E eu não estou aqui para cumprir um livro de regras. Eu estou aqui porque Jesus liberou o meu acesso ao Pai, e eu posso ter relacionamento com o Pai que me ama. Ele não é só o Criador, Ele é o meu Pai. Ele abriu o meu acesso ao Senhor, Criador, que me conhece e me ama. Você lembra o que eu falei no começo? Deus poderia ter olhado para o primeiro pecado e nos abandonado, e nós estaríamos perdidos no pecado e na morte. Mas Ele olhou para aquilo e falou: eu amo a minha criação. E por isso eu vou enviar o meu Filho unigênito, para que todo aquele que acreditar nesse Filho unigênito não pereça, não morra, mas tenha vida eterna e viva comigo. E é por isso que eu preciso de Jesus. Antes de tudo, porque Ele me amou primeiro. Ele é suficiente. Jesus basta.